O sexto jogo depois da Mundial de Clubes sem vencer. A última vitória do Vasco foi contra o São Paulo, uma belíssima vitória, diga-se de passagem, numa grande atuação do Felipe Coutinho, e de lá para cá o Vasco não conseguiu mais vencer. Repito, a decisão fica para o Rio de Janeiro na próxima semana e muita coisa aconteceu nesta partida. O João Vitor foi expulso, então não pode jogar semana que vem contra o CSA. No sábado agora, diante da equipe do Mirassol, quem não joga é o Léo Jardim, que jogou normalmente na partida de hoje. E a gente traz então o técnico Fernando Diniz para analisar este 0-0. Esse jogo hoje foi uma repetição do que vem acontecendo com o Vasco, né? O Vasco criando oportunidades, nós tendo dificuldade, principalmente hoje no primeiro tempo, no caso, e tendo dificuldade para concluir as jogadas, né? E não só na hora da conclusão, não, no acabamento mesmo da jogada, aquele penúltimo passe e tal. E no segundo tempo a gente viu você também assim, bastante incomodado, até com uma questão assim, de posicionamento, de sincronização de movimento, você corrigindo muitas vezes os jogadores e também com erros de passe. Queria ver a tua leitura do jogo hoje, se você acha que também foi por aí, que foi parecido com o que aconteceu nos outros jogos. Primeiramente, boa noite. Eu concordo com boa parte da tua análise. O CSA tinha uma postura mais defensiva desde o início, e jogar contra times que marcam mais atrás é um pouco mais difícil para criar mesmo. Mas eu acho que o time teve uma boa produção ofensiva, se tratando de um time que está jogando em casa. Você pode questionar que é da Série C, mas não é fácil jogar aqui. O Grêmio teve muita dificuldade, acabou eliminado. Hoje o Retrô fez um jogo duro contra o Bahia, lá que foi 3-2. O CRB empatou com o Cruzeiro em 0-0 no Mineirão. Esses jogos de Copa do Brasil são jogos que os times ficam muito motivados, o estádio fica cheio. Então a produção da equipe, a produção ofensiva do time, eu gostei. Eu só não gostei do resultado, eu não gostei da gente não fazer gol de novo. Era um jogo, e o lado positivo é que a gente não tomou gol. Tá? Acho que a gente ofereceu um pouco de contra-ataque a mais do que devia. Eu acho que a minha maior irritação no jogo foi essa. Para jogar com um time assim, você tem que saber atacar, mas a primeira coisa é posicionar o time para você não sofrer contra-ataque. Eu acho que isso a gente pecou algumas vezes, somente no primeiro tempo. Foi o que acabou amarelando o Maurício Lemos. Mas assim, acho que o time tem que continuar produzindo e colocar a bola para dentro do gol. O jogo a gente produziu pelo menos para fazer 2 gols no mínimo e sair com o placar de 2-0. O CSA não teve nenhuma finalização dentro do gol. Diniz, aqui Jonathan Santos, canal BTV Esportes, boa noite. Diniz, queria que você tratasse um pouco do assunto Pablo Verratti. O Verratti, é claro, é evidente que é um jogador muito importante para o Vasco, principalmente no marco, por tudo que ele fez. Mas no momento, como todo jogador, vive uma fase em baixa. Queria saber se você tem um plano B para o ataque do Vasco, seja um jogador da base, ou até mesmo uma contratação que possa chegar para ou suprir o lugar do Verratti ou ser um reserva imediato. Obrigado. Eu acho que a gente tem plano B, mas assim, o plano principal é recuperar o Verratti na questão dele colocar a bola para dentro. Ele é a característica principal dele como jogador é fazer gol. E hoje ele está jogando num time diferente das outras temporadas, que cria muito. E eu acredito muito no potencial dele, tirando a questão que ele não conseguiu fazer gol nesses últimos jogos, pelo menos na quantidade que a gente gostaria, que ele fez o gol contra o Del Valle. Ele é um jogador que contribui em todas as fases do jogo. Contribui na marcação, contribui na movimentação, contribui na bola aérea defensiva. Então ele não é só um cara, um atacante que vai fazer o gol. Ele tem uma contribuição muito importante na parte tática também. E é um jogador que tem muita minha confiança. Agora, plano B, a gente tem plano B. Poderia ter colocado um outro jogador. O GB a gente preparou para ser esse reserva imediato, daqui a pouco está voltando. E a gente pode variar também, jogar assim com um falso 9, não tem nenhum problema. Mas o Verratti é um jogador que a gente tem muita confiança nele. Você pensa tipo no 4-4-2 seria também com o David e o Ryan, por exemplo? Eu poderia jogar, não tem problema nenhum, é uma das possibilidades. Isso aí pode acontecer a qualquer momento. Mas no caso do Verratti, eu acho que ele precisa mais de confiança do que tirar ele do time. Não é isso que eu percebo nesse momento agora. Até hoje, acho que não faz parte da solução. Obrigado. Diniz, Débora Schmidt do Grupo Globo. A minha pergunta é sobre o Nuno Moreira, que desde que chegou ao Vasco ele demonstra uma
muitas vezes está um pouquinho atrás do restante dos jogadores na parte física e ele tem muita dificuldade em disputar os 90 minutos da partida. A princípio existia ali acreditava-se que era por conta dele estar jogando lá em Portugal, que ele veio de uma temporada que estava atuando, e aí veio a expectativa de que na pausa para a Copa do Mundo ele recuperasse esse fôlego, mas o Vasco voltou e até o momento ele não demonstrou muita evolução nesse sentido. Hoje foi muito nítido assim no segundo tempo que ele estava meio sem perna, aí tem um lance que ele perde a bola e você imediatamente já olha para o banco, já pede para chamar o Lloyd entra no lugar dele. Minha pergunta é essa: por que a gente está em agosto e o Nuno Moreira ainda tem tanta dificuldade de disputar 90 minutos? Parabéns pela pergunta, a pergunta é bem pertinente, que é uma coisa que é bem analisado, e eu não sei de responder esse debate pronto. Eu preciso saber um pouco do histórico do Nuno. Eu acho que ele tem como evoluir nessa questão. Certamente desacostumado a jogar como a gente joga no Brasil, com essa questão de viagens. O Nuno também não jogou em Portugal em times de primeiro escalão, que joga Campeonato Português, depois joga a Champions League, ou joga a Copa Europa. Então, para ele é uma novidade, também talvez um processo de adaptação. Mas é um jogador que tem feito muito boas partidas. Diniz, Bionde, canal A Hora do Vasco. Apesar do empate ser um pouco amargo, né? Você se aproxima de uma classificação para as quartas de finais, porque decide em casa, São Januário lotado, com o apoio da torcida, acaba que por conta dessas circunstâncias a sua equipe se aproxima da classificação. Depois das quartas, 2 adversários precisam ser eliminados para chegar numa grande final. No início da temporada, a diretoria do Vasco ela sempre deixou claro para o torcedor, até por conta da classificação na Sul-Americana, que as Copas seriam prioridade. Só que existe uma particularidade no Campeonato Brasileiro, né? O Vasco tem 15 pontos, o mesmo número de pontos do Santos, e agora se aproximando de uma classificação nas quartas de finais. Eu queria saber de você qual é a sua prioridade. A gente sabe que o futebol, por conta do calendário, requer esse diagnóstico. E no final, se você puder, sem incomodar, pode se posicionar em relação ao que a CBF falou a respeito da expulsão do Léo Jardim nessa semana? Então, Lineker, começar pelo final. Da CBF, para falar a verdade, eu não acompanhei, assim, não sei textualmente, eu sei meio por cima o que eles falaram. Eu acho que tem um erro, acho que existe uma certa interpretação do lado de fora, que existe em alguns momentos, o goleiro cai, hoje o goleiro caiu também. Muito provavelmente não tinha nada e caiu. Existe um apelo populista de que tem muita cera e tal, né? O que a gente questiona muito, que naquele caso específico do Léo Jardim, é que ele pediu atendimento, se você observar na câmera, ele não permitiu o atendimento, não foi atendido, e até foi constatado uma certa lesão. Não que aquilo fosse tirar ele do jogo, tanto é que ele jogou hoje. Mas se o juiz tivesse dado 12 minutos de acréscimo, eu acho que estava no direito dele. Agora, a expulsão, para mim, é assim, meio que inconcebível, porque ele interpretou da maneira que ele quis. Teve um lance parecido com o Rocher, que ele nem advertiu. O primeiro cartão que ele deu para o Léo Jardim foi muito severo, bem no começo do jogo. Eu não sou um treinador que fico falando de fazer cera, todo mundo me conhece, dificilmente o goleiro cai no chão. Vou dar para contar nos dedos esse que o goleiro cai no chão, comigo. Então eu achei que equivocado assim, posicionamento. Eu não sei o posicionamento textualmente da CBF, pode me falar, que eu não sei como é que eles se posicionaram. Se posicionaram a favor do árbitro. Não, eu acho que está totalmente equivocado do que ele fez, porque assim, se aquilo, a conduta tem que ter uma certa conduta, tem que ter uma regra geral, um critério que vale para ter equanimidade no campeonato. E da minha carreira de jogador e treinador, foi a primeira vez que eu vi. Ele passar o árbitro está certo. Então ele foi certo só nesse jogo e só contra o Vasco. Então isso que é meio que inaceitável. Vai ter, eu tenho quase certeza que não vai ter expulsões por conta disso, porque é muito subjetivo. Se o goleiro cai e o cara fala que é cera, não tem como ele saber. Não tem como ele saber. Então, assim, ele não pode fazer. Eu acho que foi um erro meio grosseiro, na minha opinião. Abriu um precedente que eu acho que não vai acontecer expulsões. Eu repito, hoje no jogo o goleiro caiu e provavelmente não tinha nada. Não teve amarelo, não teve nada. E nos outros jogos vão acontecer coisas parecidas. E o Vasco vai ser provavelmente o único penalizado. A outra pergunta que você fez da priorização. Eu não acho que o Vasco tem condição de priorizar nenhum campeonato nesse momento. Eu acho que na condição que a gente está no Campeonato Brasileiro,
A gente tem que priorizar agora o jogo do Mirassol. Quando terminar o Mirassol, priorizar o CSA. A gente não tem a mínima chance de colocar prioridade nessa etapa que a gente está. Tem que fazer o nosso melhor, com os melhores jogadores hoje, com os melhores jogadores no sábado e depois com os melhores na quinta-feira, e assim a gente tem que seguir por hora. Se lá na frente a gente conseguir pontuar bem no Brasileiro, quando estiver perto na fase decisiva e a gente achar que seja importante a gente poupar alguém para um jogo decisivo, pode ser que aconteça, mas nesse momento não dá para priorizar. Uma última aqui, você achou justo essa expulsão do João Vitor? Eu acho que foi uma sequência de cartões amarelos. Eu acho que o juiz fez uma boa arbitragem hoje. Acho que ele teve critério e eu acho que, não, na minha visão, de onde eu estava, não tem que questionar a expulsão, não. Acho que foi uma expulsão justa, coerente. Joaquim, eu queria que você falasse também do Raí, que é um jogador que a gente sabe que é um jogador importante para o elenco, para você, é um cara jovem, muito forte e tal, mas é um jogador que parece que ele perde a concentração em alguns momentos do jogo. Hoje, por exemplo, no primeiro tempo, ele até participou mais, você estava com ele muito tempo chamando ele, o PH e o Tietê ali para jogar junto, mas no segundo tempo ele sumiu completamente do jogo. Isso é o quê? Isso é desconcentração, é falta de entendimento, às vezes tático, de leitura de jogo, para ele saber se posicionar? O que está acontecendo? Eu acho que o Raí desconcentra um pouco mesmo o jogo. E ele tem um potencial gigantesco. Então, assim, para a gente ter ele mais ativo no jogo, o Vasco ganha muito. Ele está aprendendo a ser mais ativo. Quando ele joga do meu lado, a gente até brinca, quando ele joga do meu lado é mais fácil. Quase sempre quando ele está do meu lado, justamente ser o jornal, ele acaba produzindo mais. Aí, quando ele vai para o lado de lá, como aconteceu hoje, às vezes ele fica fora do jogo. E para a gente, ele, como o Coutinho, o Nuno Moreira, são jogadores que têm que pegar na bola o máximo de vezes possível, que são jogadores que têm o poder de desequilibrar o jogo muito grande. Mas eu acho que ele está evoluindo. Se eu pegar o Ryan, o que ele produzia antes de eu chegar e depois que eu cheguei, eu acho que ele melhorou demais, mas eu acho que ele tem uma margem ainda muito grande, principalmente nessa questão de ser mais participativo. Aí o técnico Fernando Diniz fazendo análise deste 0-0 e agora eu quero a sua opinião. Informação: o Vasco fica em Maceió até sexta-feira, quando segue para São José do Rio Preto para chegar no jogo com a equipe do Mirassol, que faz um belíssimo campeonato brasileiro, o time do interior de São Paulo, e vai ter problemas aí o Vasco nesse jogo com certeza. Mas eu quero a sua opinião desse jogo da Copa do Brasil. O que você achou? Gostou, não gostou? Quem foi bem, quem foi mal? Deixe aí nos comentários. Peço também para você se inscrever no nosso canal Wellington Campos FC. Paga nada não, mais de 99.400 inscritos já por aqui e a gente quer chegar a 100 mil. Me ajuda aí, me dá aquela força, clica, se inscreva e peça para outras pessoas se inscreverem também. O joinha é importantíssimo, hein? Deixa aí o joinha aqui no nosso canal. Fiquem com Deus, do Rio de Janeiro, o Wellington Campos. Que são talvez as últimas duas boas. Aliás, se a gente olhar para o primeiro tempo do Botafogo também, a gente vai ver que foi exatamente a forma como o Vasco conseguiu construir algumas oportunidades. É um Vasco que tem funcionado muito melhor na transição em velocidade do que realmente tentando trocar passe e circular a bola, porque essa circulação não está acontecendo. Quando o Tietê não bota a bola embaixo do braço e resolve, e não é sempre que isso vai acontecer naturalmente, quando ele faz uma grande partida, o Vasco tem essa dificuldade de circular a bola. E isso não é característica do jogo do Diniz. O Diniz gosta de fazer aproximação de jogadores no setor da bola, mas normalmente ele busca uma inversão rápida exatamente para pegar a defesa adversária mais exposta. Essas inversões não estão acontecendo. O Vasco está atacando basicamente em linha reta, ou só ataca pela direita, ou só pela esquerda. A circulação de bola é muito lenta, sabe? Dá tempo do time adversário, quando roda, dá tempo do time adversário circular, voltar e fazer esse balanço defensivo para fechar os espaços. Então, assim, a qualidade do jogo do Vasco com a bola, tendo que propor o jogo, está muito, muito abaixo do que se esperava exatamente do Diniz. Porque é isso que se espera do Diniz. Não é? É um time que consegue circular bem a bola, encontrar os espaços, furar uma defesa mais fechada, e isso não tem acontecido. Muito pelo contrário.
Os melhores jogos do Vasco, os melhores momentos do Vasco até aqui, foi quando o Vasco teve perna para jogar em transição, ou espaço para jogar em transição. Esses foram os melhores momentos do Vasco com o Diniz, principalmente a gente olhando o período dos últimos jogos, né? E a gente vai ter que olhar para Vasco e São Paulo, Vasco e Botafogo primeiro tempo e Vasco Internacional, que foi o jogo da rodada passada do Campeonato Brasileiro. Fora isso, é um time de uma nota só. É um time de cruzamento para o Verratti, que era o mesmo time que jogava com o Ramon Dias, que o Paiva fez em muitos momentos e que tantos criticavam. Do Diniz esperava-se mais. Aí, inclusive, acho que eu, internamente, pelo que tanto prega o Pedrinho, esperava-se mais. Quer dizer que todo o problema é do Diniz? É claro que não. Faltam peças, falta elenco, como a gente já cansou de falar aqui. Né? Mas também tem uma mão do Diniz nisso. Né? Um Vasco que não... Hoje, mais uma vez, teve dificuldade para furar uma defesa mais fechada, como foi com a equipe do CSA. Contra times que tentaram jogar um pouco mais, Inter e São Paulo fora, o Vasco conseguiu encontrar espaço. Contra a defesa mais fechada, Del Valle, Grêmio e hoje o CSA. Uma dificuldade muito, muito grande. E não só porque a defesa se portou bem, não. Muito porque faltou variação de jogo, faltou circular a bola, faltou pensar um pouco mais o jogo. Faltou o Vasco acelerar no momento que tinha para acelerar, faltou um Coutinho, talvez, para jogar 90 minutos, não entrar só no fim. Mas é o que a gente fala aqui, cadê o meia para ser o reserva do Coutinho? Aí saiu, quem é o cara que entra quando o Coutinho não está? Ou quem é que inicia quando o Coutinho não pode iniciar? O Vasco não pensou nisso e já está passando uma segunda janela de transferência, né? Porque teve uma mini janela pré-Copa do Mundo de Clubes, e aí agora você tem essa janela já aberta, acho que vai até dia 10, agora não lembro, ou abriu dia 10, não sei, mas já tem um tempinho que abriu, e o Vasco só trouxe mais um volante, que é o Thiago Mendes, né? Que hoje fez um jogo para lá de discreto também no segundo tempo, não qualificou esse meio de campo, essa aproximação vindo de trás, que deveria ter para você circular melhor a bola entre os setores, não aconteceu. Aconteceu algumas vezes com o Tietê, mas não lembro de nenhuma com o Thiago Mendes. É um time que, mais uma vez, mostrou a sua limitação na Copa do Brasil e vai para São Januário tendo que fazer resultado, assim como fez contra o Operário na fase passada da Copa do Brasil. Deixa eu ler alguns comentários da galera aqui. Só agradecer o pessoal que está por aqui. Galera, chega deixando o like, se inscreve no canal, beleza? Deixa eu ver aqui que eu não abri o chat ainda. Tem alguns superchats. Deixa eu dar uma moral para a galera do superchat aqui primeiro. Sebastião Rodrigo mandou um superchat, mas não mandou mensagem. Mas obrigado, Sebastião. Boa noite, cara. Obrigado pela moral. Aliosson, é isso? Desculpa se eu falei errado, cara, seu nome. Aliosson. O que falta para o João Vitor ser barrado, descompromissado. Eu concordo com você. Até achei que... Eu já falei isso algumas vezes, né? Que ainda tem uma dúvida ali se Luiz Gustavo ou Lucas Freitas é o melhor zagueiro canhoto hoje para jogar. Eu ainda acho que o Luiz Gustavo mereceria uma chance. Aliás, eu teria utilizado o Luiz Gustavo na ausência do Lucas Freitas. Foi no jogo contra o Grêmio, se eu não estou enganado? Não vou lembrar agora, acho que foi contra o Grêmio, né? Não, contra o Grêmio não. Contra o Internacional, no jogo passado. Mas o Diniz não optou, mas de toda forma o Lemos foi bem na última partida. Foi contra o Internacional? Estou viajando, né? Que ele fez o gol contra o Grêmio e ficou fora do jogo seguinte. Foi isso? Foi. Enfim. Mas eu imaginava, inclusive, o Lemos, que fez um bom jogo contra o Inter e hoje fez um jogo ruim, entrando talvez na vaga do João Vitor. Mas até falei isso aqui, né? Para mim, na cabeça do Diniz, tá? Não é a minha visão disso, não, tá? Na cabeça do Diniz, ele mantém o João Vitor por ser um cara de velocidade. Para mim, é a única coisa que poderia justificar ou explicar, e não que fosse a minha decisão, ou que eu aceitasse, mas eu acho que se perguntar para o Diniz, ele vai falar que é um zagueiro de velocidade. Ele já falou isso, né? É o cara mais rápido do elenco, alguma coisa assim, mas e aí a bola? A bola não faz mais parte do jogo? Porque não foi só a expulsão do João Vitor, não, tá? João Vitor deu 2 entregadas no início do segundo tempo, uma cabeçada que ele dá para trás no pé do atacante, outra bola que ele perde pelo lado esquerdo também, o cara sai com liberdade. No final, ele só...
Salve, torcedor do Vasco da Gama, seja bem-vindo ao Vasco Full, todos os dias conteúdo exclusivo do Vasco pra vocês. Antes de mais nada, deixa seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho das notificações, assim você não perde nenhuma notícia do Vasco. O Vasco empatou com o CSA fora de casa, resultado muito ruim pro Vasco da Gama, se comparando aí a um time de Série C, né? Então o Vasco deveria fazer o resultado. João Vitor foi expulso, prejudicando de novo a equipe do Vasco e foi muito detonado nas redes sociais. O jogador aí não tem mais clima para permanecer no Gigante da Colina. Deixa a sua opinião, seu comentário. Deus abençoe cada um de vocês. Tamo junto, forte abraço e vamos Vasco!